pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta para conversar com vocês mais uma vez, trazer mais uma reflexão. E hoje eu trouxe um tema bem legal. Nós vamos falar sobre esse grande jogo, qual todos nós estamos aqui participando, estamos inseridos nesse grande jogo, que é esse quebra-cabeça cósmico. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá! Então, gente, para a gente falar sobre esse grande quebra-cabeça cósmico, eu trouxe aqui hoje uma parábola para a gente fazer assim, uma analogia. Eu gosto muito de trazer histórias, parábolas, né, que nos fazem refletir, e é bem legal isso, que fica mais fixado, né, nas nossas mentes e corações. Então, hoje a parábola é sobre os cegos e o elefante. Tem algumas pessoas que já conhecem essa parábola, ela é bem conhecida, né? Então, vamos analisar um pouquinho isso hoje. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Então, nessa parábola, tem um príncipe, um grande príncipe indiano, que ele pede para chamar, né? Ele convoca algumas pessoas que são cegas, né? E essas pessoas, elas nunca tinham visto um animal que ele também pediu para chamar, que era o elefante. Então ele pediu para chamar as pessoas e colocasse ali também diante dele um grande elefante. E aí quando as pessoas chegaram, ele foi pegando uma a uma e posicionou em cada parte deste animal, do elefante. Ele pegou um, colocou lá na frente da tromba, né? Colocou o outro na lateral, colocou o outro na parte do rabo, né? E foi posicionando as pessoas no entorno todo do elefante. E aí ele pediu assim: cada um de vocês pode tocar, pode sentir, né? Com os sentidos que vocês têm, e vão me descrever como é este animal, como é o elefante. E aí foi um por um. Um começou a tocar lá a tromba do elefante. E ele falou: príncipe, o elefante seria uma serpente? E o príncipe: vamos ouvir o próximo. E aí ele pediu para o próximo descrever o que era aquele animal, né? E aí ele apalpou assim a barriga do elefante e falou: nossa, isso aqui é tão duro, parece um grande muro. O outro estava nas pernas e apalpou, nossa, parece o tronco de uma árvore. Foi para o outro que estava lá no rabo do elefante e perguntou: e você, como você descreve? E ele foi lá tocando naquele rabo e ele falou: parece uma corda. E ele foi de um por um perguntando o que eles achavam. Só que quando cada um descrevia o seu sentir, né, porque não é a sua visão, mas quando cada um foi falando a sua percepção, né, do que estava ali tocando, um ria do outro, porque falou: não pode ser aquilo que eu estou tocando aqui, estou percebendo outra coisa. E começou uma discussão entre eles, entre essas pessoas que estavam tendo suas percepções. E começou: não é isso não, ele não é um muro, ele é uma serpente. E um começou a discutir com o outro. E o príncipe lá só observando. Até que chegou um momento que o príncipe falou assim: prestem atenção aqui. Todos vocês tiveram suas próprias experiências e percepções do que é esse elefante. Cada um descreveu a sua percepção. Todos vocês estão certos, mas cada um só teve uma parte de sua percepção e conseguiu descrever através das palavras o que vocês sentiram ali, né? Porque na verdade o elefante não é um muro, mas ele achou que fosse um grande muro porque ele não estava vendo. Então ele teve uma percepção limitada e descreveu de acordo com o que ele conseguia expressar através de palavras. Então essa parábola ela tem muitos simbolismos, né? Mas vamos lá. E ele falou: cada um de vocês descreveu, de certa forma, uma parte do elefante. Mas para que vocês todos pudessem realmente saber como é o elefante, a primeira coisa a ser feita
era vocês respeitarem a percepção do outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Assim como você achou que o elefante era um muro, você só tinha a percepção de uma certa área do elefante. O outro percebeu algo que era como uma serpente, que poderia não ser uma serpente, mas era algo parecido, e ele descreveu aquilo como se fosse uma serpente, porque foi a palavra que ele conhecia para descrever mais ou menos a sensação que ele teve ali. Então, se cada um ouvisse o outro e procurasse compreender o que cada um estava dizendo, a percepção poderia ser ampliada e vocês poderiam ter uma percepção maior do elefante todo e não só da parte de cada parte do elefante. E ele foi ali discursando, né? E o que esse príncipe ressaltou? A partir do momento que a gente não se fecha na nossa própria percepção, quando a gente ouve outras percepções, outras experiências e procura juntar, unir tudo isso, nós temos uma visão mais ampliada do todo. Essa parábola é fantástica e ela serve para a gente pensar nesse grande jogo, nesse grande quebra-cabeça ao qual estamos aqui inseridos. A gente pode trazer isso também para a ciência, para a espiritualidade, para as religiões. As religiões, cada uma delas tem esse pedacinho do elefante. Cada uma enxergou o todo de uma forma. Alguns descrevem, né, vamos para nomes, né, alguns falam que é Deus, né, esse grande todo, outros falam que é Brahman, né, outros falam, a ciência fala que é o vácuo quântico, é Allah, é Shiva e por aí vai, cada um deu um nome de acordo com a sua percepção. Mas a partir do momento que cada um olhar para o outro e tentar compreender o que o outro está tentando dizer, e unir todos esses pontos, todas essas pecinhas do quebra-cabeça, a percepção do todo será ampliada. Nós precisamos sair da caixinha, sair da fragmentação, ter um olhar mais holístico, sistêmico, o olhar do todo, observando tudo, examinando tudo, ouvindo o outro, respeitando a visão do outro, não achando que somente a sua visão é que é o todo, né? Então, a partir do momento que a gente for unindo todas as peças, a nossa visão vai se ampliar. E aí, cada vez mais vai expandindo e a gente vai acabar observando que aquele elefante é apenas uma pecinha do grande todo, porque na verdade esse elefante não seria nem um todo, porque tem um todo muito maior do que isso. E aí, a partir do momento que a gente vai elevando e vai expandindo a visão, nós vamos perceber o quanto é fantástico todo esse quebra-cabeça do universo, dos multiversos, que é algo assim, é tão enorme, é uma visão tão ampla, tão fantástica, que a gente não tem nem como descrever. Assim como cada um não conseguia nem descrever através de palavras o que era aquela percepção que estava tendo daquele elefante, né? Tem coisas que a gente experiencia que a gente não consegue explicar com palavras, a experiência, porque só passando pela experiência, né? Então, eu sempre digo até no livro, né? Eu falo, gente, pesquise, questione, né? Procure, sinta e experimente. Por isso que eu convido a todos, experimente, ouça tudo, examinai tudo, retende o bem. Vamos fazer essa visão sistêmica, holística, procurar unir todas as peças, nos unir, né? Por isso que existem muitas guerras, porque cada um se fecha dentro da sua verdade e não ouve o outro. E assim fica tudo fragmentado, tudo separado. Somos uma grande teia. Tudo está interligado. Cada pecinha do quebra-cabeça faz parte desse grande jogo. Vamos pensar nisso, gente. Um grande beijo a vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!